Então, ó, aqui, em homenagem, hoje é dia 14 de junho de 2023, hoje Che Guevara faria aniversário. Em homenagem a ele, a gente vai assistir o quarto episódio do Che Guevara, Herói da Revolução. Vê aí, né, como é que foi a minha visita ao seu mausoléu. Pessoal, estamos no quarto dia da brigada. A gente tá aqui na cidade de Santa Clara. A gente saiu de... Caralho, eu nem lembro mais como é ter barba. De Varadeiro ontem. E Santa Clara é a cidade... Nesse dia, eu tava com um sono. Que puta que pariu, que sono. Onde está o mausoléu de ninguém mais, ninguém menos que Ernesto Che Guevara. Então hoje a visita vai ser nessa região. E vou contar um pouquinho da história da relação do Che com Santa Clara, para vocês ficarem ligados. E já tem uma estátua aqui. Maluco, vocês acham que vocês vão chorar? Não, eu vou chorar. Não, vai, segura. Mas é isso aí. Que saudade. Se vocês não viram a série Vai Pra Cuba, vai assistir a série Vai Pra Cuba, que tá legal pra caralho. O busão desceu aí, várias horas de viagem, foi um rolezão pra chegar em Santa Clara. Aí ele parou do outro lado da rua do mausoléu. É comentário do diretor. Você tá maluco. Olha lá o homem. Olha lá o homem. Nossa, até arrepia. Essa hora que eu desci do ônibus e pisei na calçada do outro lado da rua, subiu tudo. Não é? Ei, calma aí, hein? Calma aí. Tá lá, a estátua ali do Che. El Che. Che, como vocês devem saber, né, foi uma das principais lideranças da Revolução Cubana. E depois que ele morreu na guerrilha na Bolívia em 67, seus restos mortais demoraram 21 anos para serem encontrados. Aliás, 31 anos para serem encontrados. Foram encontrados só em 98 e se levantou o debate, né, de onde ele deveria ser enterrado. Muita gente falou em Havana, na Argentina. O local escolhido acabou sendo a cidade de Santa Clara, porque a cidade de Santa Clara foi a última grande batalha da Revolução e quem liderou a coluna de Santa Clara para a vitória foi o Che. Então essa cidadezinha aqui pequenininha tem o homem. Vou mostrar a estátua para vocês. Velho, a hora que eu pisei nessa escada, a galera vai falar que é exagero e tal, mas a hora que eu pisei nessa escada, eu senti vindo dos meus pés até a minha cabeça um negócio, tá ligado? Eu senti uma força absurda. Estaba en aquellos momentos en Guatemala, la Guatemala de Arbenz. Entonces me di cuenta de una cosa fundamental. Para ser médico revolucionario o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. Eu não sei se vocês sabem, né? O Che, ele tem aquela famosa viagem, né? Do Diário de Motocicleta. Que, aliás, é um baita filme também com o Gael Garcia Bernal. Vale muito a pena assistir. E aí ele presencia o golpe de Estado na Guatemala, no governo do Juan Arbenz. E aí, quando ele presencia esse golpe, ele vê que a situação da América como um todo era uma situação de opressão muito grande, porque o Arbenz propôs a reforma agrária, e aí as empresas dos Estados Unidos, né, sobretudo a United Fruit Company, que era a empresa que detinha a maior parte do controle das terras na América Central e no Caribe, onde eles produziam coisas para o mercado exportador, vão financiar o golpe de Estado contra os governantes que propunham a reforma agrária. Então o Che presencia fisicamente o golpe contra o Arbenz. Então é muito foda isso. A experiência que ele adquire a partir da sua viagem. La asigna al comandante Ernesto Guevara la misión de conducir desde la Sierra Maestra, la provincia de Las Villas, una columna rebelde. Que ele foi um dos comandantes das colunas de Serra Maestra. Ele, o Camilo e o Fidel.
Gastando en español, muchacho. Hacemos lo que convenga con entera libertad. Somos mayores de edad y que el yanqui a eso se atenga. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba es de cuando en cuando. Cara, isso é tão bonito. Maluco, isso é tão bonito. Calma, uma hora vai mostrar a minha cara vendo isso aí. Uma hora vai mostrar o meu rosto, vocês vão ver. Já visivelmente emocionado. É muito foda. É isso, assim, é muito foda. Agora a gente tá indo pra uma outra parte aqui do complexo. Agora aqui em Santa Clara, a gente tá indo ver o trem blindado. Nessa hora que a gente tava, eu vou voltar, só vou mostrar aqui pra vocês. Nessa partezinha aí perto da estátua tem um palquinho. Tem tipo uma escadaria, né? Aí tem uma escadaria um pouco mais alta. E aí a historiadora que é responsável pela gestão do espaço, né? Ela trabalha nesse lugar e tal. E aí ela começou a falar, né? Sobre o processo de manutenção da memória do Che. Ela que trabalha nesse bagulho, né? Então, portanto, ela deve frequentar esse espaço com muita assiduidade. Começou a chorar. Chorar. E aí todo mundo começou o quê? Chorar. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Aqui do complexo. Agora aqui em Santa Clara, a gente tá indo ver o trem blindado. Qual que é essa história? Essa história é muito foda! Cubanos, durante a Revolução, eles começaram das províncias mais orientais e foram avançando e tomando os territórios da ditadura batista a caminho do oeste. E aí, conforme as vitórias foram se acumulando, os revolucionários acabaram estando em Santa Clara, realizando uma batalha que durou mais ou menos uns 15 dias. E aí, nessa batalha que durou 15 dias, essa pausa que eu dei, eu vi o Caterpillar, o trator que o Che usou para poder destruir os trilhos do trem de Santa Clara. O exército do Batista mandou reforços, só que o Che liderou uma expedição para interceptar o trem, descarrilhar o trem e obrigou as forças batistas a se renderem. E essa rendição foi fundamental para a vitória da Batalha de Santa Clara, que foi a vitória que sacramentou. Exatamente. Em que ponto vocês acham que o Cid Gomes foi inspirado a pegar uma retroescavadeira e avançar contra uma turba de policiais fascistas? Pô. A vitória final da... Eu ia falar um absurdo, né? O Cid Gomes é o nosso Che Guevara do orçamento bem baixo. E não, definitivamente não. Revolução Cubana. Essa vitória ela acontece em 30 de dezembro de 1958. Se vocês apostarem R$1 para cada vez que eu mexi o cabelo, é putaria nessa viagem. A calvície, pô. Fico muito grilado com isso. E 2 dias depois, os revolucionários entram em Havana, sendo celebrados pelo povo na Revolução. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Porra, essa tia era a historiadora local, ela era guia, e mano, ela contava a história de um jeito absurdo! Muito foda. A gente recebeu a explicação aqui que, além do trem, o Fulgêncio Batista mandou construir esse trem para poder desarticular os revolucionários. Só que tinham muitos trabalhadores que faziam parte do movimento revolucionário 26 de julho na construção do trem. Então eles denunciaram quais eram as fragilidades do trem, quais eram os seus problemas e informaram para Fidel e para Che por onde ele iria passar, o que teria junto com ele, o que foi fundamental para a realização dessa operação. Então evidencia, né, como é importante estar inserido dentro dos espaços políticos em todas as instâncias, porque isso pode fazer a diferença num processo revolucionário, como fez para Cuba. Olha que foda, velho. Não, quando as pessoas chegam pra mim e começam a falar sobre a atuação delas em partidos, em organizações e coisas assim, a galera fica meio nessa, né, de ficar pensando, não, pô, mas eu não sei o que fazer, né, eu não sei como me inserir. E eu acho que a galera tem uma imagem muito construída do que é ser um revolucionário, né, de que o revolucionário é essa figura muito heróica, né, esse negócio muito martirizante, tá ligado? Essa parada muito individualista, né,
né? Esse negócio que aparece de, não, bater no peito e falar, eu sou revolucionário, né? Eu sou a liderança e não sei o que lá. Só que para esse processo acontecer, para cada Che Guevara, para cada Fidel que tem por aí, tem centenas de milhares de trabalhadores, de pessoas que estão envolvidas no processo político e que tornam viável a revolução, tá ligado? Para o assalto ao trem de Santa Clara ter acontecido, foi fundamental que os revolucionários cubanos tivessem pessoas inseridas na fábrica de trens, estivessem inseridas nas cidades, para que elas pudessem ver e ajudar os revolucionários nessa organização do processo, tá ligado? Então, tipo, não tem essa de, não, eu não sei o que fazer, pá. Não falta tarefa, não falta trabalho. O problema é a distribuição dessas tarefas e a delegação delas. Porque para cada Che, para cada Fidel, para cada Camilo e não sei o que lá, tinha uns trabalhadores da empresa do trem que denunciaram, que falaram quais eram as fragilidades para que os revolucionários pudessem atacar. Porra, vai pensar, isso não é fundamental? Porra, tá maluco. Os uniformes dos soldados do Batista, as armas do Batista, as carabinas, o fuzil antitanque, um Gorenko M1, a metralhadora Browning ali atrás, uma bazuca. Todas, inclusive polícia, inclusive exército. Todo o processo revolucionário que a gente vê tem uma parte da sua composição nas forças militares. Não tem como, pô. Olha a sombrinha do calvo aí. El pueblo de Santa Clara en espera de la caravana de la libertad y las palabras de Fidel, janeiro de 1959. Ó, a foto original. A galera, olha isso, gente, a galera esperando o Fidel, a galera esperando os revolucionários. Abra! Esses, gente, são os trens originais. São os trens originais! A tomada do trem foi feita por 18 soldados, incluindo o Che. E qual é? 18 malucos! Era a ideia. O objetivo deles era... Eles sabiam qual caminho o trem percorreria. E aí eles utilizaram um trator, né? Tem até uma história engraçada que a companheira do Che havia recebido uma mensagem, né? E o Che havia falado muito baixo que ele precisava de uma Caterpillar. E ela entendeu uma outra coisa e achou estranho porque o que ela tinha entendido não serviria para parar um trem. E aqui atrás de mim, tá o trator original. Ou seja, o tratorzão tá aí, pô. E, gente, olha só que coisa importante. Olha só que coisa louca. O quanto um processo político tem tudo a ver com memória. Por quê? Depois que a revolução acontece, é muito importante para os revolucionários, para o governo revolucionário, estabelecer uma política de memória que ajude a garantir a lembrança de todo mundo com relação ao processo revolucionário. Então, olha a diferença no trato que é feito em relação à memória em Cuba e em relação à memória no Brasil. No Brasil, a gente tem a prevalecência de uma memória que homenageia os assassinos, que homenageia os torturadores, que homenageia a classe dominante. Em São Paulo, então, puta que pariu, né? Tem estátua de bandeirante pra lá, ponte com nome de general pra cá e tudo mais. A memória, ela é um instrumento fundamental para o estabelecimento de qualquer sociedade. Porque é o reflexo da memória que reflete qual é o projeto político que aquela sociedade está empenhada em construir, tá ligado? Então, quando a gente vê
uma movimentação como dos indígenas que acontece todo ano, que acontece com muita frequência, de ir lá e fazer uma intervenção no Monumento às Bandeiras no Parque do Ibirapuera, é porque há, no processo da luta de classes, uma disputa pela memória. Porque a memória é um dos fatores que vai constituir o que é um povo, o que é uma sociedade, o que ela quer. Então, para o governo cubano conseguir criar esse vínculo, esse cimento que é a ideologia, eles têm uma preocupação muito grande em preservar com muita qualidade, com todos os problemas do embargo, do bloqueio econômico, e eles mantêm essa memória, eles mantêm essa preocupação em estabelecer essa importância. Por isso que a luta de classes é uma luta que é feita também na arena da memória, na arena da história. Porra, muito foda, mano. Esse trator aqui foi o que foi utilizado para destruir a linha do trem. El pueblo villagrañero erige este monumento a los combatientes a Batalha de Santa Clara, julho de 1900, aí eu não consigo ler o número porque está muito longe, está invertido, mas é 1900 e bolinha. E aí depois que eles destroem a linha do trem, eles colocam umas folhas assim em cima para que o maquinista não visse esse problema na linha. Então, quando ele vê esse problema, ele faz com que o trem tenha que voltar o seu caminho. E aí, nessa volta, os rebeldes atacam. E como eles atacam? Eles sabem que o trem tinha só... E eles sabem que o trem vai ter uma fragilidade de proteção porque os trabalhadores da linha ferroviária falaram. Duas partes blindadas, as paredes laterais, e o resto não era. Então, eles vão fazer esse ataque utilizando coquetéis Molotov. Curiosidade, esses coquetéis Molotov foram feitos por pessoas de Santa Clara, que faziam parte da organização do Exército Revolucionário, portanto, estavam presentes nisso. Pouco barulho, graças a Deus. E aí, todos eles jogam os coquetéis Molotov e o trem fica muito quente. O trem fica muito quente e aí o Che, os soldados de Batista, as armas ficam presas lá dentro. E era o dia 29 de dezembro, às 3 da tarde. 29 de dezembro, 3 dias antes da Revolução ser vitoriosa. Então fazia muito calor nesse dia. Junto com os coquetéis Molotov que estavam acesos ali do lado, começou a ficar insuportável ficar lá dentro. E o Che dá a opção para que o comandante... Ô, Jô, depois coloca um contador de quantas vezes eu mexi no cabelo, por favor. Não. Ele até fala, essa é uma batalha sem mortos e feridos e que, portanto, haveria o espaço para que houvesse recuo. E 15 minutos depois ele decide pelo recuo e o... Pela retirada, né? Eu tava tão emocionado que me faltaram palavras. Tava preocupado em ajeitar meu cabelinho. Os soldados são todos perdoados, porque segundo o Che, eles eram só homens cumprindo ordens. E aí, por conta disso, essa batalha foi fundamental para a consolidação da Revolução e também para a vitória final, porque... O que nós achamos das armas? Hoje não, Abim! O caminho de abastecimento de Santa Clara estava terminado. Então é isso. Coragem, ousadia, organização. Forte, muito forte. Uma visita... E motor de ônibus. Muito intensa mesmo. Vale muito a pena. E tá meio na metade, hein? É porque eu não mostrei ainda a parte que eu entrei no mausoléu e o caralho. Muito a pena. Inclusive, nesse dia, vale aqui a curiosidade, em Cuba, eu quase não vi policiais nas ruas. Quase não vi. O modelo de policiamento não é o mesmo modelo de policiamento ostensivo que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. O único guarda que eu vi mais ativamente foi um camarada que era da guarda, que fazia a escolta do nosso ônibus. E aí, na hora do almoço, eu sentei para almoçar com ele. Sentei. E aí eu fui perguntar, né, um pouco sobre isso, tal, como é que ele enxergava essa questão de ser um policial e tal. E ele falava, ué, um policial tem que servir à causa revolucionária, tem que servir ao povo. Um policial é um soldado do povo. Um policial é um soldado do povo. Meu amigo! Meu amigo! Prof, existem pessoas criticando seus vídeos informando que você visualizou apenas a capital. Pô, então tem que avisar pra alguém que Santa Clara não é a capital não, viu? Tá faltando na aula de geografia, caralho. Ai, tô criticando. Foda-se!
Tá chegando ao final do quarto dia de atividade. Esse de ônibus quebrou, mano. E foi, mano, tava quente, tava um calor, velho. Nossa, tava um calor, velho. Eu tava de calça, nossa. E o nosso ônibus quebrou. Bom demais. Bom demais. Mas a gente fez a visita, tanto nos monumentos, a gente fez a visita no trem blindado que vocês viram. E a gente também fez a visita no mausoléu do Che, mas lá não pode entrar com câmera. É uma curiosidade que eu gostaria de relatar, que é em relação à produção de documentários, porque vocês estão vendo tudo isso, né, tal, então dá pra ver a minha cara falando, mas é engraçado porque na hora que eu tô filmando, tem uma galera que fica me olhando porque é só um cara bobo se filmando e falando e andando pra lá e pra cá. E estão enterrados lá. Pois é, ônibus quebram no capitalismo? Fica aí a reflexão, fica aí. A resposta é sim. Os restos mortais do Che foram encontrados só em 1997 e aquele local tem até uma chama eterna que foi acendida pelo Fidel Castro em 1997 e de todos os outros guerrilheiros que participaram da guerrilha na Bolívia. E o Che era o único argentino cubano e a única mulher, a Tânia, era a única argentina, a única mulher presente na guerrilha, também de origem argentina. Então essa é uma coisa que é muito destacada aqui. A forma como o pensamento do Che Guevara foi muito norteada pela ideia da construção do socialismo a partir de uma perspectiva internacional, né? Ele atua na guerrilha aqui em Cuba, arrumada. Depois se torna ministro da indústria e também se torna chefe do Banco Nacional de Cuba. E depois ele acaba decidindo, em 65, em tomar novos rumos. Então ele se dirige primeiro para o Congo, realizar a luta anticolonial por lá. E é uma luta que não obtém um sucesso. E depois ele volta para a América Latina e se dirige para a Bolívia para poder realizar. Maluco, era um calor do caralho e a gente estava no inverno. É a luta onde ele seria capturado e seria morto, né? Com a ajuda das forças bolivianas auxiliadas pelo imperialismo estadunidense. Então uma coisa que é... Inclusive, uma curiosidade, o governo dos Estados Unidos, quando faz a operação na Bolívia para poder capturar o Che, eles têm ordens expressas, eles dão ordens expressas para o exército boliviano de capturar o Che vivo. São ordens expressas para o governo da Bolívia para capturar Che Guevara vivo. Porque o governo dos Estados Unidos queria se vangloriar de ter capturado el Che vivo. De ter capturado ele, de ter conseguido terminar suas aventuras revolucionárias. E eles não conseguem. É muito forte, assim, pensar o quanto esse lugar tem uma... É verdade. Vou aqui revelar uma coisa, então. Na verdade, isso aí é Sal de Itararé. Em Sal do Itararé, tem uma estátua do Che desse tamanho. Todo esse documentário foi filmado entre Sal do Itararé, Curva do Itararé, Montanha do Itararé, Lago do Itararé, é o complexo da Terra-média de Itararé. Estátua no quintal do Luigi. Gente, quem é Luigi? De novo essa história, vocês ficam falando desse tal de Luigi, eu não sei do que vocês estão falando. Energia de preservação, né? Não só a vibe de gostoso que o Che tinha, porque tinha muito, né? E ir no museu, ver isso, deixar mais claro ainda. Meu amigo, já sabe, né? Olhou, sorriu, o resto completa aí. Mas o Che... Exatamente, todo mundo é figurante nesse vídeo. Não só o Che, né? O Fidel, todos eles, mas sobretudo o Che, que eu acho que existe um emblema maior em torno da figura. Era alguém que liderava pelo exemplo. Era alguém que entendia que o socialismo não poderia ser construído sem o voluntarismo, sem a percepção que a nossa entrega é absolutamente necessária e que é ela que faz com que essa construção seja possível. Então, inclusive, o mausoléu do Che tem espaços vazios para poder simbolizar que novos revolucionários vão estar naquele lugar, para poder homenagear revolucionários que vão tombar. Cara, o cuidado que o governo cubano tem com a memória é impressionante, impressionante. Eu nunca vi nada igual e provavelmente eu nunca vou ver nada igual. Muito emocionante, muito, muito emocionante, porque além de ver os restos mortais e tudo isso, a gente não viu os restos mortais, né? A gente viu ali, vou fazer aqui a minha autocrítica, a gente não viu os restos mortais. A gente viu só os locais onde eles estão enterrados, né? As gavetas. Tem a fisionomia deles. Tem o rosto dos revolucionários esculpidos. Eu não lembro se podia tocar.
Eu não lembro de ter tocado. Eu tava maluco, né? Nem lembro. Mas tem os rostos esculpidos. Então eu acho que é uma experiência também sensorial. Porque para quem tem problema de visão, né? Para quem tem a vista comprometida em algum grau, você pode tocar e sentir o formato do rosto. Tá ligado? A gente percebe o quanto... Por que não podia filmar? Sei, não perguntei, acho que não cabia também. Acho que é um pouco desrespeitoso, sabe? Eu acho que toda a parte, né, do mausoléu, da estátua e tal, ela tem um caráter meio turístico, assim, né, de reforço da memória. Mas eu acho que o mausoléu é um espaço de condolência, é um espaço de luto. Eu acho que nenhum mausoléu pode filmar, inclusive. O povo cubano faz um esforço gigantesco para a preservação da sua memória. Aí, ó. Para a preservação da sua memória. E eu acho que isso é um dos grandes elementos mobilizadores, né? Porque eles estão aí há 60 anos sofrendo embargo. E isso deixa o país completamente fodido em muitos aspectos. E ainda assim eles persistem, né? Persistem, continuam com todas as contradições, com todos os problemas. Ó, o policial que eu falei que é o soldado do povo, né? Persistem, aqui atrás, ó. É esse tiozinho aqui, ó. Esse tiozinho. Continuam com todas as contradições, com todos os problemas. Ah, o do Lenin tá cheio de imagens. É, porque o Lenin foi empalhado, né? Igual um, sei lá, um cervo caçado, né? Aquela múmia do Lenin é um negócio pavoroso, velho. Eu acho pavoroso. Eu acho mórbido, esquisitíssimo. Eu acho esquisitíssimo. E continuam, né? E eu acho que todo o reforço da memória revolucionária é um elemento fundamental para isso. E o busão quebrado. Hoje Cuba enfrenta muitas contradições, muitos problemas, mas é bonito de ver o quanto eles estão dispostos a defender esse legado e lutar contra toda a forma de exploração. Porque além disso, esse internacionalismo cubano, né, esse internacionalismo proletário que Cuba exerce muito bem, é expresso, por exemplo, na quantidade de médicos que eles enviam para vários países diferentes, como foi o caso do Brasil, dos mais médicos, mas como foi também o caso do envio de médicos para o Congo, para a Bolívia, para vários lugares diferentes. Inclusive, Cuba foi o único país que fez tratamento para as crianças vítimas do acidente de Chernobyl. Gente, os médicos cubanos arriscaram a própria vida com radiação nuclear para poder prestar auxílio para as crianças vítimas de Chernobyl. E tudo isso em nome da construção internacional do socialismo, sendo reconhecido mundialmente como a terra que está fornecendo essas pessoas, que está garantindo com que os explorados desses outros territórios tenham direito à saúde. E também a médico dos Estados Unidos nem sai do território, pô. Custa $10.000 para você cobrar uma ambulância. A vinda de muitas dessas pessoas, desses locais, dos países onde os cubanos vem para Cuba para estudar medicina e dessa maneira voltar para o seu país de origem e assim conseguir exercer essa ajuda, exercer essa participação de forma internacional, de forma que isso construa uma rede de solidariedade. Cuba já enviou médico para mais de 56 países diferentes. O Brasil foi um deles. Em compensação, vamos fazer aqui um comparativo humanitário, né? Os Estados Unidos já enviaram bombas para mais de 56 países. Aí, ó. Quem disse que os Estados Unidos não fazem coisas bacanas? Quem disse? Ironia deles. Mas também já enviou muitos guerrilheiros, né? Então, junto com a Alemanha Oriental, mas tem a questão que Cuba é uma ilha, né? E tem o seu desenvolvimento econômico muito aquém por conta do bloqueio. Então, Cuba já enviou revolucionários para muitos lugares do mundo. Exatamente. Em Chernobyl não tinha ninguém com o pacote Prevent Senior, né? Por isso que os Estados Unidos não foram atender. O Congo, Bolívia, Angola, Moçambique. E, inclusive, o nosso guia turístico foi um guerrilheiro na Angola. Correção de novo. Correção. O Luiz. Un beso, Luiz. Me extraña mucho con Luiz. O Luiz, ele não foi guerrilheiro. Ele foi soldado do exército cubano no processo de libertação da Namíbia. O cara simplesmente pegou em armas e virou guia turístico. Uma doideira. Uma máquina de conhecimento. Uma máquina. Uma doideira completa. E é muito emocionante estar aqui. É muito, muito massa ver o quanto tudo isso faz parte da realidade da construção do espírito cubano. Bonito demais de se ver. Bonito demais. E simplesmente inesquecível. Hasta la victoria siempre!
Hasta sempre, comandante! Gente, final do vídeo do quarto dia. Mano, essa hora eu tava tão cansado. Eu nem peguei o estabilizador porque eu tô muito cansado. Com muita preguiça. Porque depois que a gente foi pro Mazorra do Tchê, o nosso ônibus quebrou. E aí a gente teve que esperar o outro busão. E aí a gente foi pro centro da cidade de Santa Clara. Ficou. Esperamos pra caralho, velho. Nossa. Esperando o outro ônibus chegar. Isso demorou Mano, ó, vocês têm noção de como o bloqueio econômico é uma merda, gente? O busão quebrou e não tinha como consertar. Porque não tem peça, velho. pouco. Então agora são 11 da noite. A gente acabou de chegar no acampamento. Eu tô quase chorando de cansaço. Dormir. Era só pra dizer que o socialismo é bom demais. Tem uns perrengues, viu? Muito bom, porra. Muito bom, porra. É isso, velho. Foda demais. Porra, assistam o resto da série do Vai Pra Cuba, pô. Tem episódio sobre médico, tem episódio de chegada. Porra, muito bom. Foi em janeiro. Porque a série acabou, a gente teve uns problemas de produção, mas a gente tá pretendendo voltar. Mas enfim, assistam, porra. Por favor. Dá muito trabalho fazer isso, por favor. Deu muito trabalho, por favor.